muitas vezes na vida, no dia a dia, menos é mais. O que temos visto nos dias de hoje, e no Brasil em particular, na sociedade sem Jesus, com certeza temos muitos desatinos, disparates e coisas que não entendemos. A sociedade anda muito doente, mas a Bíblia diz, e nós cremos, que o mundo jaz no maligno. Então não esperamos comportamento de convertido de quem ainda não conhece Jesus. O mundo precisa do nosso amor, precisa da nossa oração, precisa da nossa graça, da nossa misericórdia e, claro, do nosso empenho em evangelização. Mas o duro é quando esta ausência de Deus, essa doença emocional, mental e espiritual do mundo chega dentro da igreja. E aí confesso, esses dias que a gente tem estado aqui no Brasil, está osso, hein? É difícil. O coração de Deus aperta, Jesus chora e a igreja fica envergonhada com tudo isso. E a melhor resposta é ficarmos firmes na palavra, e uma série como essa, o discípulo de Cristo, é para colocar as coisas no devido lugar. Somos salvos por Cristo Jesus, mediante a sua graça. Quem aqui já foi salvo por Cristo tem certeza da sua salvação nele? Levanta bem alto sua mão. Glória a Deus. Então você já está salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Fomos selados com ele. Porém, depois da salvação, no momento em que eu pertenço a Jesus e Cristo agora é meu Salvador e Senhor, inicia um processo. E essa série é para nos ajudar nesse processo. É o processo de crescimento espiritual. O Discípulo de Cristo é uma série que também está baseado em Romanos capítulo 12. Todos esses 5 sermões em Romanos capítulo 12. E eu quero recomendar esse material didático para você. Esse livro aqui é um livro mais espesso, 360 páginas. Chama-se A Espiritualidade que Transforma, tornando-se um cristão no padrão Romanos 12. No inglês original ele traz The True Spirituality, que trabalha a verdadeira espiritualidade. Mas entendemos que poderia soar um pouquinho arrogante alguém achar que a verdadeira espiritualidade é a que está dentro do livro. Não, a verdadeira espiritualidade é a que está dentro do coração de Deus, dentro da Bíblia, dentro de Romanos 12. Então, como tem gente que já tira precipitadas conclusões antes de ler, e um livro muitas vezes é julgado pela capa, então a editora Inspire entendeu que melhor do que a verdadeira espiritualidade é a espiritualidade que transforma. Então, quero muito recomendar esse livro a você. É um livro que não é para você ler correndo, é ler com uma caneta na mão, com Romanos 12 aberto, e você vai lendo, capítulo por capítulo, do autor Chip Ingrid, um livro maduro, altamente discipulador para você. E, paralelo, estamos, então, recomendando para você este livro junto com a nossa série de mensagens. Então, o problema é que muitas vezes esquecemos que o discipulado é um convite para a morte. É meio difícil de entender isso na luz humana. Mas Lucas 14, 27, disse Jesus, lê comigo: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aqui temos que fazer uma correção da interpretação popular de um texto bíblico. Quando Jesus fala tomar a sua cruz, ele não está falando de um fardo ou um sacrifício. Quantas vezes, dentro do dia a dia popular brasileiro, alguém fala assim: mas você é uma cruz para mim, você é um peso. Tem mulher que acha que o marido é uma cruz, né? Não tem homem que acha que a mulher é uma cruz, só o contrário, né? Ah, mas você é um peso, é um fardo.
Então, esta palavra cruz, para alguns, ela está completamente fora do sentido do que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que a cruz é um fardo, a cruz é um peso. E, na verdade, ninguém é cruz para ninguém. O que Jesus está dizendo, que era o que era entendido na época. Ele falou, morte de cruz, está falando de uma sentença de morte. E a vida de Jesus, ela é uma vida precedida de uma morte espiritual. Então, se você quiser seguir a Jesus, você tem que pagar o preço do discipulado, que é o quê? A morte para o mundo. Você aceita Jesus, morre para a sua velha vida, porque quem está em Cristo, o que é? Nova criatura é. As coisas velhas passam e inicia uma nova vida. Então, não existe nova vida sem morte para a velha vida. E por isso que a gente entende que está tão complicado e uma compreensão muito errada de alguns cristãos de viverem uma velha vida dentro da igreja. Porque a igreja de Cristo, que foi comprada com o sangue dele, deve ser formada dos santos em Jesus. Não é de gente como você e eu, para nos acharmos melhores do que os outros. Um cristão não é melhor do que ninguém. Mas a palavra santo significa separado. Somos separados. Então, quando essa semana nós vimos profetadas dentro de culto evangélico para casal gay pedófilo criminoso, enquanto que a polícia está prendendo o casal de rapazes gays por prática de pedofilia, viralizou vídeos deles dentro de igrejas recebendo profetadas. Pastor aconselhando jovens, numa conferência de jovens, a se casarem com as moreninhas, porque as branquinhas são mais caras. Pastor cantor gospel vivendo vida dupla, uma coisa na igreja, no púlpito, e outra coisa, vida dupla oculta nas ruas de Goiânia. E para fechar, vídeos com áudios vazados de pregador, pastor, colocando palavrões em profusão na boca, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e falando no toma lá da cá de cargos. O que é isso, gente? Isso é a falta de seguir o real evangelho de Jesus. Porque Jesus nos chama para novidade de vida. Isso se espera da onde? Do mundo, aonde as pessoas não conhecem a verdade. E é só uma questão de leitura da Bíblia. Basta ler o português, textos tão claros da palavra de Deus, como Efésios capítulo 5, nos chama: não participem das coisas vergonhosas que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam as coisas para a luz, pois é até vergonhoso de falar. Eu me encontro no lugar de Paulo. Só em falar, não é vergonhoso falar essas coisas, gente? Vocês também não têm essa mesma percepção? É vergonhoso. E Paulo, ele fala, olha, só em falar dessas coisas é vergonhoso. Então, nós como cristãos, isso não é sobre moralismo, isso não é sobre julgamento, isso não é sobre se achar melhor do que ninguém. Nós, porque seguimos Jesus o Nazareno, porque lemos a Bíblia, e na Bíblia está escrito, como em Efésios 5:11, não participem das coisas vergonhosas que os que não conhecem Jesus praticam por estarem na escuridão das trevas. Mas quem está na luz, carrega as obras da luz. Você que está dormindo, acorde, levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará, diz Paulo. Então, se não bastasse seguirmos uma vida cristã que precisa
manter-se separado do mundo, temos que ajudar os irmãos da fé a fazerem o mesmo. Então, o seu papel no dia a dia, com a sua família biológica, no seu pequeno grupo, no ministério, precisamos todos os dias ajudar os irmãos e colocar a diferença que é em Cristo. Olha, isto não nos pertence. Ah, mas todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. Ah, mas eu xingo palavrão. Queridos, quando eu era junior, antes de me tornar um seguidor de Jesus, a minha mãe já ensinava para todos os meus irmãos: não se fala palavrão. Não faz parte do nosso dia a dia. Um cristão cheio de Jesus, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, você ser enérgico, às vezes você ser duro, é necessário. A Bíblia fala isso. Não dá sempre para você, mas às vezes, você vai precisar ser duro na palavra da verdade, sem trazer para dentro de você aquilo que está lá no mundo. Por quê? Porque o nosso padrão não é o padrão do mundo. O nosso padrão é o padrão do céu. Quem aqui tem certeza que se morreu hoje vai para o céu? Glória a Deus. Tem um ou outro que ainda não, mas daqui a pouco nós vamos ter o apelo, né? Mas espera aí, eu e você levantamos as mãos que temos certeza da nossa vida eterna com Jesus, certo? E por que nós não fomos para lá ainda? Se não fomos é porque temos uma missão aqui. Enquanto que eu não vou, enquanto que ele não vem, eu tenho que ir em direção à minha missão. E eu vou com aquilo que está no meu coração. Então, ao invés de palavrão, eu vou com louvor. Em vez de palavras tortas, eu vou com palavras justas. Por quê? Porque para mim não é o padrão do mundo. Eu sei que às vezes as pessoas falam, mas todo mundo faz. Mas querido, entenda, você não é todo mundo. Você foi salvo, lavado com o sangue de Cristo. E não tem a ver com ser pastor ou não ser pastor. Você é um cristão. E quem é cristão segue Jesus. Está se preparando para ir para o céu. Você não consegue pensar num céu cheio de lixo, tanto de palavras ruins quanto de atitudes ruins, certo? Então, querida igreja, nós precisamos entender que há um preço. Seguir Jesus é mortificar a carne. Então, o que era em Cristo não é mais. Formar discípulos saudáveis, fazer discípulos como fomos alcançados. A vida cristã é extraordinária. Se não bastasse herdarmos o céu, podemos trazer o céu agora. E é uma fé relacional. Relacionamos com Deus, com Jesus e com os nossos irmãos. Então, por mais que esteja tão difícil lá fora no mundo onde não há graça, e também tão difícil ver o mundo entrando dentro da igreja e púlpitos com cajados contaminados, contaminando a própria membresia. Vamos então pensar em focar como vive o discípulo de Cristo. Semana passada o pastor Felipe Santos trouxe a primeira mensagem, que é o discípulo de Cristo no relacionamento com Deus, e ele vive uma vida de rendição. Você tem isso no nosso canal ICTV no YouTube. Hoje então, o discípulo de Cristo no relacionamento com o mundo, com a sociedade. Ele vive em santidade. Nem tudo que é bom para o mundo é bom para nós. Então, como vimos Romanos 12:1 semana passada, hoje vamos ver Romanos 12:2. E quero convidar você a ler comigo, então, Romanos 12:2, na NA Nova Almeida Atualizada. Vamos todos juntos? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração. Amém? Quem deseja viver
a promessa desse texto? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Todos queremos. Mas essa é a promessa. Antes tem um mandamento. O mandamento é viver de acordo com o padrão de Deus e não do mundo. Então, eu não posso simplesmente pegar o padrão do mundo e trazer para dentro da igreja e achar que esse é o padrão normal. Não é. Se o mundo fala palavrão, eu não falo, porque eu vou mudar pela renovação da minha mente. Romanos 12, 2. O mundo pode mentir, mas eu e você vamos ter outro padrão, é o da verdade. O mundo pode roubar, mas nós vamos ter outro padrão. O mundo pode falar uma verdade sem amor. Nós queremos uma verdade com amor, porque é o que está como nosso padrão. Então, como igreja do Senhor Jesus, como cristãos, ou Cristo é o centro, como cantamos aqui hoje, e a Bíblia é a bússola, é o norte, é o martelo, é a âncora da nossa alma. E ela nos diz aqui em Romanos 12, 2, que eu tenho que pegar e não aceitar o padrão do mundo, mas renovar a minha vida pelo padrão do céu. Se isso não é uma verdade, é melhor a gente ir embora, porque estamos perdendo tempo. Se cremos que somos igreja, nascemos de novo, temos uma nova vida em Cristo e o preço do discipulado é a morte para o mundo, eu nasci para uma nova vida, então não é sobre moralidade, religiosidade, mas é sobre fé aplicada na palavra de Deus, que eu tenho um padrão novo. Então todos nós que queremos desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, temos que repelir doutrinas distorcidas, falsas promessas, pregação coach superficial e vivermos uma vida cristã firmada na rocha, enraizada na palavra, para enfrentarmos os reais problemas da vida. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Se você está brincando de ser crente, cuidado, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Então nós temos que ser reais, verdadeiros. Então, não imitem o comportamento e costume deste mundo. Em nome de Jesus, tire isso do seu vocabulário do dia a dia. Não tem nada a ver, pastor. Claro que tem. Se você está em Cristo, é uma nova criatura. Então tem uma nova maneira de pensar. Essa semana eu estava nas mídias sociais, no Instagram, e apareceu um videozinho. E aí eu fiquei olhando como que a sociedade está tão doente. Antigamente, a pessoa ia num show, mesmo um show de música secular, porque ele queria ouvir o quê? Aquele cantor fazendo o quê, gente? Cantando. Mas há muito tempo isso já se perdeu. Agora, vem pessoas internacionais aqui, e no meio do show, ele tem uma palavra da sua filosofia, ideologia de vida. Ele faz daquele show um auditório, para que ele possa pregar sua mensagem. Então isso é muito comum. Os grandes celebridades internacionais vêm e ele pega e dá a sua opinião e entrega o seu discurso. E aquilo que era um show passa a ser quase que um alistamento de colocar, então, uma ideologia, e as pessoas saem dali seguindo aquela direção. E aí, dentro dessa linha, eu vi um vídeo em que o cantor, eu só vi esse trecho, eu não vi, não sei mais detalhes, mas me chamou a atenção e foi o suficiente para ver e, infelizmente, fazer essa reflexão. Ele para o show e chama alguém da plateia e oferece R$1.000 para subir e a pessoa pegar, dar um beijo em outro desconhecido. Então pega uma pessoa aleatória, vem cá você, eu te dou R$1.000 se você beijar ele. Gente, isso não é nada inocente. Isso é uma coisa altamente maligna a serviço do mal. A pessoa pega alguém, não quer saber se ele tem compromisso com outra pessoa, vem por causa do dinheiro
e daqueles 5 minutos de infeliz fama, e há uma traição pública debaixo dos holofotes. Quem faz isso, gente? Isso deixou de ser uma performance de cantor. Isso passa a ser uma completa dominação do mal, das trevas, sobre a vida das pessoas. Então, o que era só uma performance para um show de música, passa a ser uma banalização da vida, do casamento, de relacionamento, de fidelidade, em troca de dinheiro e fama. Há 2000 anos atrás, Satanás veio com a mesma coisa, levou Jesus para o deserto e tentou com o quê? Justamente com isso, fama, posição. Olha, se você olhar tudo isso e me adorar, eu te darei. Querido, o diabo não é dono de nada, ele é um infeliz, ele promete e não pode entregar, mas as pessoas andam seduzidas por causa de luzes de palco. Um dos problemas da luz é que cega quem está no palco, e ele não consegue ver mais nada. O coração fica completamente seduzido. Então, por isso, mais do que nunca, você que é um discípulo de Cristo, e você tem que cuidar da boa mordomia do seu tempo e do seu dinheiro, você precisa saber aonde você vai. Porque se você está em processo de santificação, enquanto que ele não vem, você vai em missão. Como é que você vai perder tempo? Aqui na nossa igreja nós lideramos pessoas livres. Não vamos ficar dizendo para você, você pode ir, você não pode ir. Nosso papel é ser uma igreja saudável, é pregar a palavra de Deus, é ter uma série de mensagens como essa, é orientar você a ler a Bíblia, você ler um livro como esse, porque se você fizer isso, você não vai nem perguntar. Às vezes eu fico triste vendo pastores, até influentes, no meio evangélico brasileiro, respondendo em caixinha de pergunta se crente deve ou não deve ir de fio dental em praia. Porque quem está fazendo esse tipo de pergunta está na escassez. Na verdade, ele não quer resposta, ele só quer uma possível aprovação para ele fazer essas coisas. Porque quem está em Cristo, quem tem Jesus, quem está pleno, tem alegria de ir para desfrutar da beleza da praia, tão bom. Amo ir na praia, quem gosta de ir na praia aí? É maravilhoso. Mas até como você vai lá, reflete como que está o seu interior. A vida plena e satisfeita em Jesus, ela é para todas as áreas da vida. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer. Então, como que você lida com as suas mídias sociais? Como que você se veste para ir na praia? Como que você faz na sua casa para receber as pessoas? Isso tudo tem a ver se você é discípulo de Jesus e se você entendeu que um discípulo de Jesus tem um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é de santidade. Santidade quer dizer fidelidade. Santidade quer dizer separado. Então não é porque o pastor diz que pode ou não pode na caixinha de Instagram. É porque você tem um padrão. E este padrão é diferente do mundo. Então você sabe com quem ir, onde ir, por que ir, porque você lidera a sua vida. Você tem autoliderança e essa autoliderança é centrada. É muito comum nesse tempo hoje de muita idiotice, de polarização, porque hoje é impressionante, você não pode falar nada que você já vira de extrema direita, de extrema esquerda, e te colocam uma forma tão obtusa de ver a vida. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, um cristão, ele não é de centro-direita, centro-esquerda, isso, aquilo outro. Um cristão, ele é centrado. Ele é centrado em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na palavra, na Bíblia. Porque Cristo é o centro. Ser centrão é ser da política. Que muitas vezes o povo fica aí se degladiando, mas eles, pode ser governo de direita e de esquerda, estão lá apoiando, porque continuam ganhando os seus benefícios. E o povo brigando, as famílias se dividindo.
Os grupos de WhatsApp comendo solto, né? E as famílias se dividindo. E aí muda governo de direita para esquerda e o Congresso é o mesmo. Então, centrão é política. Ser centrado é como Jesus diz, que nós temos que entender que o nosso reino não é deste mundo. Então Jesus diz, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então isso é ser centrado, não é? Não vai com a multidão. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. O político ele tem que ser cobrado, porque ele é um funcionário público. Se ele acertou, você elogia. Se ele errou, você cobra. Só isso. Ele não precisa ser odiado, ele não precisa ser idolatrado, ele não precisa ser... Nada disso. A Bíblia não diz, elevo meus olhos para o palácio do Planalto, que de lá me virá o socorro. Elevo meus olhos para os montes, para o alto, de lá me virá o socorro. Se temos aqui na igreja os irmãos que atuam na política, que Deus te abençoe a nível municipal, estadual, federal, as cidadanias, essa cidadania. Mas lembra que tudo isso é passageiro. Nós temos que estar centrado em Jesus, que é o eterno. Porque os cargos passam, as posições passam, mas a nossa fé permanece. Amém? Então, ter bom senso, sabedoria. Tem 3 palavrinhas que eu gosto muito, e elas 3 começam com S, têm quase o mesmo tamanho e parecem muito. Santidade, sabedoria e sanidade. Vamos dizer as 3 juntas? Santidade, sabedoria e sanidade. Pastora Leila, como precisamos dessas 3 coisas? E não um em detrimento do outro, Joseph. Vivone, lá no seu trabalho, como empresário, seja dirigindo a sua escola, dirigindo os seus restaurantes, você precisa de sabedoria. E não é no mundo que você vai encontrar, é na palavra. Joseph, você precisa de santidade. E não é no mundo que vai encontrar, é no Senhor. Leila, precisa de sanidade. Agora eu vou esperar em sanidade de quem está completamente perdido nos seus princípios e valores. É você esperar para se decepcionar. Então a santidade, a sanidade e a sabedoria, aprendemos do céu para a terra. E aprendemos isso para praticar, para sermos discípulos de Jesus. Amanhã lá no supermercado, lá na sua repartição pública, você como advogado, como médico, como artista, como esportista, jogador de futebol, político, empreendedor, você que é estudante, você que está no consultório, você que está servindo, você que está construindo uma casa, você que vende carro, você que está no mercado imobiliário e na aplicação, isso se encaixa para tudo. Ser uma pessoa sábia, porque o mundo está sendo tolo. Ser uma pessoa santa, porque o mundo está impuro nos seus pecados. E ser uma pessoa de sanidade, num tempo de tanta loucura no mundo, que inclusive está chegando dentro das nossas igrejas. Então, não imitem o comportamento e o costume deste mundo, mas transforme pela mudança de pensamento, a metanoia. Algumas realidades que podem contribuir para este cenário. E espero que a gente possa ir contra isso. Esfriamento em convicções acerca de Cristo. Quem é Cristo para você? Ensino de doutrinas fracas e confusas acerca do Evangelho. Isolamento e abandono do convívio da igreja. Superficialidade no discipulado. Visão consumista sobre Deus. Cosmovisão relativista. Expectativas erradas acerca da fé. A igreja não é um supermercado da fé. Deus responde não também. Escândalos na igreja, mau testemunho de cristãos. Feridas emocionais, por isso falamos que pessoas feridas ferem. Então, que em nome de Jesus, como está em Hebreus 3, 7 e 8, que isso não nos alcance, diz o escritor desta carta. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como fizeram nos dias de rebelião. Mas cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. Então, o nosso papel
de ser discípulo e fazer discípulo, ajudar um ao outro. Você está vendo um irmão no erro, não precisa fazer isso em público, mas chame esse irmão, no particular, irmão, não está certo. E sabe por que eu estou falando isso? Porque você é meu irmão na fé. Está errado, não está certo. E aquele que não ouvir, ele está, como o Hebreus está dizendo, com o coração duro, como no tempo de rebelião. Então, como discípulo de Jesus, para viver em santidade, 3 atitudes. Seja fiel a Deus e vença as tentações de Satanás. Verso de número 2, não vivam conforme os padrões desse mundo. O mundo tem um padrão, nós já sabemos, não é surpresa nenhuma, o mundo jaz no maligno, o mundo está indo de mal a pior, mas nós vamos de glória em glória, como a luz da aurora que vai brilhando até ter dia perfeito. Então, o nosso padrão é outro. E o apóstolo João, ele coloca no texto de 1 João, na sua carta, capítulo 2, de 15 a 17, João, um dos discípulos de Jesus, ele nos alerta: não amem o mundo e as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, desejos dos olhos e soberba da vida. Vamos repetir isso? Tudo ele diz que está lá no mundo. Vamos lá? Desejos da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Então tudo isso está no mundo, mas o mundo passa. Então isso não pode dirigir a nossa vida. Ele ressalta então esses 3 componentes da cultura hedonista do tempo que nós vivemos. Desejo da carne, aqui é pecados da sexualidade. Diga comigo, pecados da sexualidade. Pecados da sexualidade genérica, todos os pecados. Pecados heterossexuais, homossexuais. É pecado, pecado é pecado. É de homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mulher com homem. Ele está dizendo, nossa paixão por sentir. Por que tem tanto divórcio? Parte disso é o mito da grama mais verde. Você escolhe casar com alguém e daqui a pouco não está satisfeito com aquela pessoa e quer ter relacionamento fora do casamento. Então o padrão de Deus é sexo no casamento. Mas depois de casado, sexo dentro do casamento. Então, os desejos da carne, o prazer que também pode ser tratado com concupiscências, diversas formas. Esse prazer compulsivo tem destruído pessoas e famílias. Também ele fala do desejo dos olhos, é o desejo de possuir coisas de forma egoísta. É eu querer comprar o que não tenho condição de pagar, por exemplo. Me endividar para ter. Isso é um outro pecado. Desejamos passar a possuir o que não podemos possuir. Então não posso roubar para ter e não posso também me endividar para ter, porque as duas coisas estão fora da vontade de Deus e não tem a ver com satisfação e contentamento. E a soberba da vida, aí é outro tipo de pecado, é a vaidade. Então, pecados do sexo, pecados financeiros e pecados com relação a posições. E aí nesse tempo que as pessoas estão comprando seguidores. Meu irmão, isso está difícil para você. Imagina para quem compra seguidor de internet. Foi perguntado essa semana a Denzel Washington, aquele ator de Hollywood que recentemente se converteu, foi batizado e botou nas suas mídias sociais e perguntaram para ele se ele não tinha medo de perder seguidores. Ele falou, Jesus não falou para termos seguidores, falou para seguir ele. Então, é o que a gente tem que pensar em ter. Não é pecado ter mídia social e ter seguidor, mas você mentir para ter? Agora, o padrão do mundo está elevando e o dos crentes diminuindo. Você vai falar para alguns influencers crentes que comprar seguidor é algo que está errado, aí ele vai falar assim, não, mas pensa bem, veja bem. Gente, mentira é mentira, você diz que tem, mas não tem. É só isso, não é? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, perder princípio, perder valores.
Nem tudo que é bom para você. Se todo mundo faz, é porque tem uma mente programada com sofismas, com uma formatação do mundo caído pelo pecado. E você não vai fazer isso porque você tem outro padrão. Não precisa julgar ninguém. É só não aceitar e não promover e não dizer que está tudo certo, porque não está tudo certo. Tem algo errado no meio de tudo isso. Então, nunca compre por compulsão, compre por necessidade. Então, aqui é o pecado do sentir, possuir e ser. Pode dizer isso comigo? Sentir, possuir e ser. Tudo isso tem que ser levado cativo a Cristo. Segundo, para você viver plenamente uma nova vida em santidade, reavalie sua dieta espiritual, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então, naturalmente, qual é a sua dieta? O que você come, vai comer você, não é? Então, se você está consumindo o que é ruim, isso vai abastecer você. Chip Ingrid, nesse livro A Espiritualidade que Transforma, ele disse assim, a solução de Deus para a transformação genuína não são regras. Não é tentar ser mais correto ou tentar manter o nariz espiritual de alguém mais limpo por meio do esforço próprio. A solução de Deus está em decidir entre aquilo que entra ou não na sua mente. Você vê que as pessoas vão fazendo concessões, aí a mente vai mudando, vai moldando, e o coração vai petrificando. E aí você chega para corrigir a pessoa já não vê nada de errado. Isso é o espírito de Saul. A pessoa está tão obstinada que ele não consegue mais ver o erro e aceitar a correção. Todas as vezes que Davi chegou para Saul, chegou com o Espírito de Deus e bem tranquilo, mas ele estava obstinado, orgulhoso, vaidoso, prepotente. Um cristão orgulhoso é uma contradição do Evangelho. Então, como resistir isso? Mantendo os pensamentos. A Leila falou ontem uma mensagem muito boa aqui na Conferência Farol sobre a questão do pensamento. O tempo todo nossos pensamentos estão trabalhando, nossa mente está trabalhando, porque Deus nos deu a mente tem o recurso de pensar, inclusive porque a gente tem que pensar antes de realizar. Mas muito cuidado, porque a nossa mente pode se distanciar do Senhor da Bíblia e viajar, e ficar viajando naquilo que vai ser instrumento de Satanás e não de Deus. Então você precisa, e isso é um processo, não é da noite por dia, é um processo que envolve esforço contínuo de perspectiva, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Então o tempo todo você deve estar orando, cantarolando, conversando com irmãos, ouvindo louvores. Segundo, persistir em meio à batalha, não vai ser fácil. As armas às quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, toda pretensão contra o conhecimento de Deus. O Deus dessa era, Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. E 6, render-se diariamente ao domínio de Cristo. Um relacionamento íntimo, como Paulo diz em Efésios capítulo 3. Então a transformação é fruto de uma vida que permite ser cheia de Deus em dias tão vazios de Deus na sociedade. E terceiro e último, para viver plenamente uma vida de santidade, conheça e desfrute da bondade de Deus para a sua vida, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é o alvo da nossa vida. Então, para que eu chegue a desfrutar da promessa, eu tenho que, então, pagar o preço do discipulado, que é a obediência, ser discípulo de Cristo e obedecer. O processo vai ser longo, por vezes doloroso, mas no final o fruto é doce e tem uma recompensa. Viver separado não nos faz melhor do que qualquer outra pessoa do mundo, mas nos faz seguros. Porque seguimos a Jesus não porque é popular, mas é porque é correto. Então, conhecer, desfrutar da vontade de Deus é o caminho para receber o melhor de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é satisfatória, é agradável, prazerosa, é perfeita em tudo que faz e por isso é eterna. Então, esta é a melhor jornada para todos nós. Jesus é o caminho, eu sou a videira, vocês são os ramos. João 15, Jesus conta essa metáfora, temos que estar conectados nele.
para lá na frente experimentarmos a alegria e o prazer da frutificação. Se vocês permanecem firmes com a minha palavra, verdadeiramente são os meus discípulos. Ser discípulo de Jesus não é ser chamado de evangélico, não é frequentar uma igreja aos domingos, é ter a mente de Cristo. Ser discípulo de Jesus é também, além de uma vida rendida, é uma vida em santidade diante de Deus. Não espere que o mundo vai aplaudir isso, não espere que você vai receber uma promoção na sua empresa por isso, não espere que você vai ter mais seguidores por isso, espere que você vai ter, inclusive, dores e passar por decepções, e pessoas vão deixar você só por isso. Muita gente torta não quer ficar perto do que é torto, porque o torto, perto do que é reto, fica exposto. Então, se você quer andar perto de gente reta, fique reto, porque senão expõe. Você recebe essa palavra da fé?